Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindo ao Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, a série Decolonizando Memória e Tecnologia, promovida pelo GT de Desenvolvimento Territorial. Este é o vídeo número 2 da série Decolonização da Memória do Espaço Público. No primeiro vídeo vimos que inteligência coletiva depende da reunião de indivíduos autônomos, que por sua vez necessitam de metas compartilhadas, comuns, que circulam entre eles, para que consigam superar esses desafios de maneira coletiva. Para que isso seja possível, essa inteligência, é necessário a constituição de um processo de memória. Foi o que vimos no trabalho de coprodução de resiliência comunitária na Vila Esperança, conduzida pela USP, onde a comunidade, juntamente com técnicos, construiu a governança compartilhada para a prevenção de deslizamentos. Também foi o caso, esse que vimos, do Rio Doce, onde a comunidade, por meio de votações e jornais, elencaram coletivamente priorizações para a mitigação do desastre nas regiões onde habitam, por eixo setorial de implementação. Agora, nesse segundo vídeo, vamos conversar com Rogério Jordão e GG Leme. Rogério fará o relato do caso do Valongo, no Rio de Janeiro, um caso histórico bastante grave de apagamento de memória coletiva. GG Leme, por sua vez, vai relatar a experiência de Constitution Hill, do novo edifício da Suprema Corte da África do Sul. GG é arquiteto urbanista e mestre em estudos museológicos pela Universidade de Leicester. Atualmente é gerente sênior da International Coalition of Sites of Conscience, onde supervisiona atividades na África, América Latina e Caribe. É sócia proprietária da MUT, Museums for Change. Trabalhou em projetos emblemáticos de museus no Brasil, como o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira e o Centro Interpretativo do Cais do Valongo, no Rio. Rogério é jornalista e doutor em Letras e Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC. Defendeu tese de doutorado sobre o antigo mercado de escravos do Valongo. Recebeu o Prêmio de Menção Honrosa pelo trabalho em 2017. É mestre em Política Comparada pela London School of Economics, foi redator e repórter da TV Cultura, Jornal da Tarde e do Globo, sempre com focos em política e economia. Foi ainda assessor do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Esse que vos fala é arquiteto formado pela USP, tem um mestrado pela Architectural Association de Londres e em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhei como consultor em tecnologia de informação para várias agências multilaterais e sou pesquisador do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Rogério, passo a palavra para você. Vamos lá. Bom, André, obrigado. Bom dia, né, para todo mundo, para a GG, que já está aqui, e para outras pessoas que possam entrar, né? Eu só peço, André, que você puder me avisar quando faltar 2, 3 minutos, tá? Não, é o seguinte, eu vou fazer Eu sou jornalista, sou pesquisador, e minha tese de doutorado na Letras da PUC Rio de Janeiro foi exatamente sobre o antigo mercado de escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, como um lugar de memória, né? Eu queria contar aqui como eu cheguei a esse lugar, foi o meu envolvimento, minha trajetória, um pouco de pesquisa e colocar algumas questões, né? Relacionadas à questão da memória. E então, a primeira coisa, assim, quando eu vi o convite aqui para o seminário de hoje, né? Estava colocado da seguinte forma: a construção do território e de sua memória são um contínuo. Serve a quais interesses? Achei boa essa questão e eu queria falar um pouco do que seria esse contínuo, que eu, no final, sendo um observador de uma área da cidade do Rio de Janeiro, que é o Valongo, né? O Valongo, para quem não sabe, foi o antigo mercado de escravizados do Rio, o maior do Brasil, operou até 1830 de forma legal, desde meados do século XVIII, né? Junto a esse mercado, eu vou tentar
sem imagens, apenas pela minha fala, tentar transportar um pouco a gente para esse lugar. Imagine é um vale na área portuária, entre dois morros, Morro da Conceição e Morro do Livramento, onde ficavam os armazéns, né, de venda e compra de escravizados, anexado a um cais, ou na verdade eram vários cais, ali na Baía de Guanabara. Então a gente está falando aqui da área portuária, né? Por que esse lugar é importante? Esse lugar é importante, em primeiro lugar, porque o Rio de Janeiro foi o maior porto escravista das Américas, né? Aqui desembarcaram, se estima, cerca de 1.800.000 africanos escravizados ao longo aí do período do comércio transatlântico, né? Isso supera Salvador, que é 1.500.000, e Recife, que é 850.000, ao longo dessa história do escravismo brasileiro. Então, eu, digamos assim, fiz uma espécie de uma história daquele lugar, quando eu cheguei lá pela primeira vez foi no ano 2009, o lugar estava aterrado, não havia nenhuma placa, não havia nenhuma sinalização. O lugar onde atualmente existe o Jardim Suspenso, né? Já existia um Jardim Suspenso exatamente na encosta onde funcionavam os armazéns, era um lugar abandonado, era uma espécie de quase que um labirinto, um jardim suspenso tomado pelo mato, e onde dormiam, agora voltaram, e onde dormiam populações de rua também, de moradores em situação de rua. Então, era um lugar, em 2009, quando eu cheguei lá para pesquisar, e foi um impulso de querer contar uma história sobre o Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo, moro aqui desde 2002, me veio esse impulso de contar uma história. Eu li sobre o antigo mercado num livro de história de uma historiadora inglesa chamada Maria Graham, que escreveu um diário no início do século XIX e citava o mercado de escravos do Valongo, e eu, então, naquele momento, me espantei, né, eu já morando no Rio de Janeiro e formado em História, eu nunca tinha ouvido falar desse lugar e desse mercado específico. Então, isso me motivou, eu fui lá, num domingo de manhã, em 2009, para ver se havia algum resquício dessa história no lugar, no tecido urbano, né? Que a gente está começando a falar um pouco sobre essa questão da construção do território e da memória, né? Espero poder chegar lá em breve. Então, chegando lá, eu me deparei, então, com essa falta de referências e, digamos assim, isso se transformou num doutorado, era para ser uma investigação, digamos assim, e que foi transformada num doutorado. O pessoal da literatura da PUC me acolheu, a Eneida Léo Cunha, que foi minha orientadora, que é uma excelente pesquisadora, e eu comecei a pesquisar, então, em 2009, 2010, como um lugar de apagamento, né? A pergunta que eu me fiz desde o começo é: por que aqui não há nenhuma referência à escravidão num lugar de evidente significação histórica para o Brasil, para a história do Brasil, para a história da escravidão? Então, essa foi a minha pergunta inicial, e eu desenvolvi, digamos, ao longo desses anos, talvez um método investigativo, porque eu comecei no lugar, sem nenhuma pista, naquele momento, 2010, quem desse um Google na palavra Valongo, apareceria apenas Valongo em Portugal. Valongo é uma cidade portuguesa, fica perto, nas proximidades do Porto, é daí que vem o nome, é também nome de família, que nomeou uma enseada no Rio de Janeiro, ali no século XVIII, e que depois se transformou no lugar do mercado de escravizados. Então, não havia referência, os livros eram muito poucos, tinha um capítulo de um livro da Mary Karash, que é uma historiadora americana que descrevia o Valongo, isso também me ajudou, e eu fui juntando os cacos do que eu via no cenário urbano, segui duas pistas iniciais, né? A primeira pista era uma placa, né? O lugar, eu vou cortar um pouco a história, esse lugar em 2011 foi descoberto, entre aspas, né? Sempre se soube que estava ali o mercado e o cais, mas de qualquer maneira, em 2011, foi arqueologicamente escavado no âmbito da reforma do Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, uma ampla reforma da área portuária. Mas quando eu comecei a pesquisa, não, né? Então, eu tive essa oportunidade de acompanhar muito de perto, eu acompanho no fundo até hoje, como é que este lugar de memória emerge ou emergiu
em 2011. Em 2017, se transformou em Patrimônio Mundial da Unesco. Então, eu comecei a trabalhar com a ideia de um longo esquecimento, né? O que significa quase 200 anos de esquecimento para uma abrupta lembrança, que foi essa de 2011, né? O que isso nos diz sobre a sociedade brasileira, sobre as suas contradições e tudo mais. Então, quando eu estive lá em 2009, havia apenas uma placa, havia um monumento, que depois é um obelisco, que depois eu descobri que se tratava de um antigo chafariz naquela região. Tudo isso eu fui descobrindo ao longo da pesquisa, né? E nessa placa havia apenas uma menção à chegada da princesa Teresa Cristina, né? Que a futura imperatriz do Brasil desembarcou ali. Então, aquilo me deu uma certa agonia, né? Quando eu li aquela placa, não havia menção à escravidão. Havia menção à reforma urbana naquele cais que foi embelezado, né? Então existia essa palavra embelezamento. Aquilo ficou na minha cabeça. Essa palavra embelezamento foi a minha primeira pista de investigação. O que significou? Depois eu descobri que a placa foi colocada nos anos 90 pela prefeitura, portanto muito recente. Então a gente está falando de uma espécie de uma lembrança celebratória acoplada a um esquecimento e um apagamento bastante recente, portanto, são questões complexas, né? Então, essa foi uma pista que eu segui. Essa, eu vou aqui muito sumarizar rapidamente, essa palavra embelezamento, o que ela poderia ter significado no século XIX, isso me levou à questão da civilização, civilizacional, e finalmente me levou à questão do branqueamento no Brasil, e uma das conclusões a que eu cheguei no final é que o Valongo foi esquecido, em parte pelo processo de branqueamento, de um desejo de ter uma cidade, Rio foi capital, né, colonial, imperial da República, uma cidade, uma capital brasileira branca, de feições europeias, né? Então, eu segui a pista dessa placa, e no Jardim Suspenso havia, quando eu cheguei lá, apenas o pilar, 4 pilares abandonados de 4 estátuas greco-romanas, que eram Ceres, Minerva, eram figuras míticas, né, greco-romanas. Aquilo também me intrigou, e pesquisando eu descobri que aquelas estátuas, na verdade, haviam ornado o cais em 1840, quando chegou a imperatriz. Essas estátuas têm uma história pela cidade, eu rastreei essa história. Essas 4 estátuas estão na sede da prefeitura atualmente, e suas réplicas foram levadas agora para o Valongo novamente, né? De qualquer maneira, é um jardim que foi reformado no início do século XX, quando o Rio passou pelas reformas do Pereira Passos, as chamadas reformas modernizantes do Pereira Passos. Então, quando se faz a descoberta do Valongo agora e se revitaliza esse jardim suspenso, o que eu percebi é que se está recuperando uma memória, não da escravidão especificamente, mas dessas reformas modernizantes que aconteceram no início do século XX, que tinham justamente a ideia de expressar uma cidade que poderia se civilizar, e se civilizar significa se branquear. Então, isso me intrigou muito, esses movimentos contraditórios, né, dessa reemergência do Valongo. Estou dando apenas um aspecto, né? Eu estou enfatizando mais o aspecto mais para falar desse apagamento que ocorreu naquele lugar, e também como um alerta, porque, a meu ver, corremos o risco, de certa forma, de vivermos um novo esquecimento. O Cais do Valongo foi alagado ano passado, apesar de ser patrimônio da Unesco, foi alagado. O seu comitê executivo, junto ao IPHAN, foi desarticulado. No momento, o Ministério Público está acionando o IPHAN para retomar o comitê executivo do Valongo. Todas as peças encontradas arqueológicas de 2011, já se passaram 10 anos, não estão expostas ao público, não estão inteiramente catalogadas. Então, você, diante desse risco, digamos assim, de um novo esquecimento, é que eu acho que a gente tem que, gostaria de chamar atenção, né? Então, o que eu percebi, assim, para já partir para a conclusão, nesses elementos da placa, eu fui investigando desses monumentos que existiam lá, dessas ruínas atuais, eu percebi que havia um contínuo, né? Havia um investimento em memória passada,
de 100, de 120 anos acumulada, digamos assim, não sei se acumulada é uma boa palavra, mas havia um investimento de memória naquele lugar, e era investimento de memória que não tinha a ver com a lembrança da escravidão, pelo contrário, era um investimento de memória de uma cidade que queria se afirmar como europeia e branca. Né? Então, isso tudo me levou a uma reflexão sobre o branqueamento, as teorias raciais brasileiras, eu passei por tudo isso. Isso me enriqueceu muito minha visão de Brasil. Né? Esse é um lado. Né? O apagamento, ou, na verdade, o esquecimento da história, e aqui eu recorro ao Paul Ricoeur, que foi um pensador importante, o esquecer é apartar uma narrativa. Né? Você conta algo em detrimento de um outro algo. Isso que é esquecer do ponto de vista histórico. Pois bem, quando isso eu falei por um aspecto, o outro aspecto está acontecendo muita coisa no Valongo. Né? O outro lado, digamos assim, o outro aspecto disso tudo é que existe lá o Instituto Pretos Novos, que é do cemitério que fica ali perto, que é super atuante, faz uma série de roteiros históricos, tem uma atuação forte. No próprio Jardim Suspenso, que eu estava descrevendo, é sede do Centro Cultural Pequena África, é sede da Tia Seata. Então, tem muita coisa acontecendo também. Né? Então, quando a gente fala de memória, memória é lembrança e esquecimento. São os dois movimentos, é esse jogo. Né? É esse jogo que faz o lugar ser um lugar de memória. Né? Então, essa memória viva que existe no Valongo, que foi propiciada também por essa reemergência física desse lugar, né? Se escavou. Tudo bem, até hoje as placas, se você eu levei, como a prefeitura, no caso do Jardim, ficou tão preocupada em botar de volta as estátuas greco-romanas, quem visita lá continua sem referência à escravidão. Depois de tudo isso, de todos os discursos feitos, de que estamos recuperando uma memória tal, você vai lá e não tem uma placa, uma referência, e mesmo não foi pensado de uma maneira criativa como retomar aquele espaço. Né? Foi retomado no sentido de refazer o Jardim Suspenso, como ele foi feito no início do século XX, que era para dar uma cara parisiense a Paris. Eu lembro que eu levei lá estudantes americanos, fui fazer um passeio junto com o pessoal do Instituto Pretos Novos, fui tipo um tradutor. E o estudante americano, ele não conseguia entender qual é a relação entre 4 deusas greco-romanas e um lugar de escravidão sem nenhuma menção à escravidão. Isso é a questão. Né? Isso é uma das questões que se coloca. Né? Eu acho que a gente ainda enfrenta, enfim, ali tem todas as questões raciais envolvidas, brasileiras, e do racismo e tudo mais, mas isso, enfim, só as peças que foram encontradas debaixo da terra não estarem expostas, nesse meio tempo se ergueram 2 museus, né? O Museu do Amanhã e o Museu do Arte do Rio de Janeiro. Né? Esses museus não existiam em 2011, quando foi escavado o Valongo. Então, veja a velocidade da memória, voltando para a ideia do contínuo do investimento em memória. Portanto, eu acho que até respondendo a pergunta, né, a quais interesses interessam, e eu diria que interessa aos que se apoderam dele, se apoderam deste contínuo. Né? Esses interesses que servem o lugar de memória, e esses interesses podem ser diversos, como eu já vinha falando. Então, acho que era isso que eu queria colocar inicialmente, e é isso. Acho que fico alerta que, depois de um longo esquecimento, de uma abrupta lembrança, possamos estar diante de um novo, repentino esquecimento. É preciso ficar alerta em relação a isso, esse lugar específico da cidade. Né? Maravilha, Rogério, super obrigado. Queria fazer a seguinte observação, né? Eu coloquei dois conceitos, né, de inteligência e memória na minha apresentação. Elas são oriundas da neurociência, né? Isso se liga com o que o Rogério se coloca, porque a ideia de inteligência, né, ou seja, da capacidade de se atuar num ambiente, né, só é possível a partir de um referencial de memória. Na hora que você
destitui a memória, você destitui o sujeito da tua experiência prévia, como se aquela experiência que o constitui jamais existiu e ele não tem referência para se colocar. Então, isso que você está falando, né, Rogério, do apagamento dessa memória, tira, né, o protagonismo de sujeito social de vastas, né, camadas da população, né? E aí eu queria chamar a GG, né, para dar a sua contribuição, né, sobre esse debate, falando da sua atuação nesse sentido, tanto no Brasil quanto na África do Sul. GG, por favor, contigo. Obrigada, Deco. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Peraí, que eu tenho umas imagens, eu queria trazer um pouco essa visualidade do projeto que eu vou falar. Mas só comentando um pouquinho, né, sobre... Vocês estão vendo tela cheia ou não? Não, né? Não, eu entrei aqui na tela cheia, então espera, vou fazer o seguinte. Aqui. Beleza. Essa história, essa questão, né, do apagamento, quando a gente teve essa conversa inicial sobre como montar essa conversa, o Deco se referiu, a gente falou do apagar e do desapagar, né? Você está falando dessa questão do que o Rogério estava trazendo, da questão esse esquecimento, muitas vezes voluntário, né, do que se vai esquecer, é uma intencionalidade de silenciar, de invisibilizar certas memórias, como o Rogério disse, né, com um propósito específico. Então, eu queria falar um pouquinho, então, dessa minha experiência com projetos que trabalharam no resgate dessa memória, nesse memorar, nessa reconstrução da memória coletiva, que são, nos dos projetos que eu participei, sempre muito ligados à história de ligados contestados, com impacto e mudança social, né? E vou trazer um estudo de caso da África do Sul, mas a gente pode também falar de outros. Esse é interessante porque eu trabalhei nele durante muitos anos. Só rapidamente, porque eu não sei como é que é o perfil dos nossos ouvintes, eu vou fazer algumas introduções bem básicas e rápidas, porque não é uma projeção de palavras, não tem muito mais imagens e ideias para a gente trocar. Mas falar um pouquinho da ideia de patrimônio, né, para a gente poder falar da memória. Então, o patrimônio são o nosso legado do passado, com o que vivemos hoje e passamos às gerações futuras. Isso é uma coisa que a gente sabe, e a gente sabe também que a nossa herança cultural e natural são fontes insubstituíveis de vida e inspiração. Então, são coisas extremamente importantes. Na Constituição brasileira, há uma conceituação de patrimônio cultural como sendo bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né? Então, na questão do patrimônio material, a gente tem as duas categorias dos imóveis, que são as cidades históricas, né, os sítios arqueológicos como o Valongo, paisagísticos, e temos os patrimônios materiais móveis, que são as coleções, então, coleções arqueológicas, as coleções dos acervos museológicos, documentais, etc., etc. E a gente tem também uma categoria de patrimônio imaterial, e patrimônio imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que são associados, que as comunidades, os grupos, e em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. E aqui eu quero assinalar que, não é uma visão minha, óbvio, é uma visão de muita gente, inclusive da Unesco, mas que é uma coisa que eu acho que é fundamental a gente assinalar, que o patrimônio material não pode ser significado sem, muitas vezes, o seu patrimônio imaterial, que a ele se associa, né? E aí temos aqui, só para falar brevemente sobre o que é patrimônio mundial, porque a gente está trazendo alguns casos, e o Valongo é patrimônio mundial pela Unesco, né? A Unesco, para considerar um lugar como patrimônio mundial, ele deve ser um ponto de referência, uma área que, por ter um significado cultural, histórico, científico, outro tipo de significado, ele é protegido legalmente por tratados internacionais. Então, são lugares com significados extraordinários para a humanidade. São considerados lugares importantes para o interesse coletivo
e preservativos da humanidade. Então, o Valongo, como dissemos, é um exemplo. Né? Aí tem a questão da relevância e dos valores associativos ao patrimônio. Né? Então, patrimônio, sim, a gente sabe, se considera um fator importante na identidade das comunidades e diversos grupos, tanto que está incluído como um objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030. E esse conhecimento implica na inclusão de conceitos que hoje são conceitos de autoridade compartilhada, que vão de encontro ao que o Deco estava falando, e de histórias cocriadas, que são sistemas mais complexos, né? É necessário, eu acho, que a gente identificar que o significado de um lugar ou de um objeto, a fim de decidir se ele é ou não definido como patrimônio, né, em primeiro lugar, é super importante que ele seja ligado à relevância coletiva das memórias que a ele se associam. Então, tem uma questão diretamente ligada à consideração do patrimônio, de um lugar, de ser patrimônio tem que ter relevância, e a relevância se determina pelas memórias coletivas associadas. Né? E esses valores, esses significados existem somente porque as pessoas ou grupos, pessoas compartilham desses valores, e o interessante é que diferentes grupos de pessoas podem perceber valores diferentes sobre um lugar. Um patrimônio possui com muita frequência vários valores diferentes para diversos grupos. Então, os valores pelos quais um sítio pode ser designado como patrimônio podem não ser os únicos valores pelos quais eles são reconhecidos por aqueles que vivem, usam ou visitam aquele sítio. Daí vem a questão que começamos a entrar no terreno das contestações das memórias que competem entre si. Né? E como há uma diversidade de grupos envolvidos nessa significação, nessas memórias associadas, também é de importância imperativa que uma diversidade grande desses grupos possam sempre estar envolvidos em decisões sobre o que acontece com esses lugares. Né? Aí a gente entra na questão, né, dos legados conflitantes, que essa gama de valores associados a um sítio pode ser super ampla, e que o reconhecimento dessa diversidade pelas partes interessadas e seu entendimento muitas vezes divergem dos valores associativos dos sítios patrimoniais, até o que levou eles serem categorizados como patrimônio, como patrimônio, né? E que essa questão levou também a uma mudança na prática dos profissionais ligados ao patrimônio, uma mudança na interpretação, nas práticas de interpretação. Isso fez com que esse reconhecimento de que os sítios patrimoniais podem ter uma variedade de significados para diferentes comunidades, cada uma com a sua própria narrativa, e que em muitos casos podem ser conflitantes, é vital para sua preservação e relevância a longo prazo, né? Porque essa relevância muda, os significados mudam, e entre o lembrar e o esquecer, como dizia Deco e Rogério, as coisas se formam essa memória viva que constantemente ressignifica esses lugares. Então, o único caminho a se adotar é sempre o cuidado de ter múltiplos valores associativos, lembrar sempre das múltiplas narrativas e vozes, dos múltiplos pontos de vista, não existe a construção desse significado. Né? Então, falar um pouquinho só dessa distinção entre essas três coisas, né? Essa memória, a história, a memória e a memorialização, que como memória, a Coalizão Internacional de Sítios de Consciência, né? Essas definições eu vou pegar um pouquinho do que eles trazem, mas são consensos, que a história é o estudo científico do passado, particularmente no que se refere aos assuntos humanos, é frequentemente abordada ou acessada através de documentos escritos e cada vez mais histórias orais e outros meios não tradicionais estão sendo aceitos, né? E por isso oferece uma visão única sobre as experiências passadas de pessoas e grupos marginalizados. A memória refere-se às formas pelas quais as pessoas constroem um sentido ou significado do passado e como relacionam esse passado com o seu presente no ato de lembrar. Portanto, a memória está em constante transformação né, de significado. E a memorialização é o ato que se refere aos processos através dos quais a memória é perpetuada. Então, é um meio de honrar, reconhecer e lembrar, e é um conceito bem antigo, né?
As formas de iniciativa de memorialização podem incluir, mas não limitadas, a museus, cerimônias comemorativas, pedidos de desculpas, coisas que poderiam ser feitas no Brasil, por exemplo, renomeação de instalações públicas, reenterramentos, escavações e projetos de memória. Tudo isso para dizer que quando a gente fala da memória no espaço público, né, que é um pouco o mote que nos foi dado para trazer, não sei como é que está a tela, se as imagens aqui estão em cima dá para ver tudo. Toda essa questão da memória no espaço público está tensionada por essa articulação, né, entre o patrimônio material móvel e imóvel, os eventos históricos ligados a um determinado lugar, um espaço público, que pode ser um sítio de memória, e as memórias individuais e coletivas. Tudo isso é um processo dinâmico e existem tensões e existem um constante processo de negociação, né? Então, no sítio de memória, os valores associativos podem ser de maior importância até do que os valores materiais e podem transmitir uma variedade de significados, mesmo que os restos materiais possam ser vitais para a compreensão dos valores associativos. Ou seja, né, no sítio de memória, a memória tem maior importância, às vezes, do que a própria materialidade, os detalhes da materialidade daquele lugar, né? Então, a definição que existe sobre um sítio de memória, lugar de memória, ela vem de Pierre Nora, nos lugares de 1997, e diz que um lieu de mémoire, um lugar de memória, é qualquer entidade significativa, seja de natureza material ou não material, que por força da vontade humana ou do trabalho do tempo, se tornou um elemento simbólico do patrimônio memorial de qualquer comunidade, né? Então, os lugares de memória têm uma definição ampla. Eles podem ser lugares como museus, catedrais, mesquitas, templos, mas podem também ser lugares onde práticas e comemorações acontecem, podem ser objetos também, herdados, muitas vezes objetos podem até assumir o papel de um lugar de memória, podem ser monumentos, podem ser, muitas vezes, textos e símbolos, né? Então, essa definição, recentemente, nos tempos mais recentes, não recentemente, mas em tempos mais recentes, também se estendeu para lugares antigos, históricos, etc. A coalizão, né, o sítio de consciência, define que um sítio de memória é como um local específico com evidências arquitetônicas ou arqueológicas, ou mesmo características específicas da paisagem, que podem ser ligadas aos aspectos memoriais do local. Devem ser considerados em uma perspectiva multicomunitária e ou global. Muitas vezes, existe o potencial de múltiplas interpretações, muitas vezes conflitantes, que devem ser considerados. Então, é disso que a gente estava falando, né? A questão dos legados contestados, quando a gente fala dos sítios de memória, né? Existem locais com aspectos memoriais que são relacionados a conflitos ou eventos dramáticos, cujas interpretações podem levar a dificuldades e disputas. É o caso do Valongo, né? Então, locais como locais de guerra, campos de batalha, lugares de violações de direitos humanos, então, onde houve discriminação, escravidão, como no caso dessa imagem que está aí, da Casa dos Escravos do Senegal, do próprio caso do Valongo, obviamente, crimes contra a humanidade, como genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica, repressão colonial e lugares de mão de obra forçada, enfim, diversos lugares de violações de direitos humanos, também lugares que são celebratórios ou lugares de ativismo, como casas de ativistas e etc., lugares que registram a destruição deliberada do patrimônio, como os Budas de Bamiyan, Palmira ou Timbuktu. Então, enfim, são lugares onde há diversas interpretações constantemente. Nesses lugares há muita disputa sobre essas interpretações, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão da interpretação um pouco mais adiante, mas é importante falar na questão dos legados contestados, que eles são situações difíceis, no caso do patrimônio, de como interpretá-lo, mas que frente a essas histórias, quem define o que lembrar ou esquecer? A gente está falando, né, são processos de lembrar e esquecer, mas quem define? A que propósito serve, como vocês estavam perguntando?
a quem pertencem essas narrativas e quais são as narrativas que precisam sempre estar evidentes ou que têm esse direito, esse lugar de fala, né? Eu gosto muito dessa autora nigeriana, Chimamanda Adichie, que fala da questão da história única e do risco da história única, né? Essa história que cria estereótipos, cujo problema é que os estereótipos... Desculpa, o problema com os estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, mas que sim são incompletos, e eles fazem com que uma história se torne a única história, né? Então aí vem a questão dos processos, né? Agora eu vou partir um pouco para falar sobre sítio de consciência e vou entrar na questão do estudo de caso que eu queria trazer para vocês, né? O sítio de consciência, ele é um conceito que foi desenvolvido e vem evoluindo desde dos anos, do fim dos anos 90, e fica na encruzilhada entre a defesa dos direitos humanos e a conservação do patrimônio, né? Sítios de consciência são definidos hoje pela organização, né, pelos mais de 300 membros que fazem parte da rede, como lugares que interpretam a história através de um sítio ou um lugar de memória, envolvem o público em programas que estimulam o diálogo sobre questões sociais urgentes, compartilham oportunidades de envolvimento público e ação positiva sobre as questões levantadas naquele local, e promovem a justiça e as culturas universais de direitos humanos. Então, os sítios de consciência lidam com eventos de memória viva, como a gente estava falando, recente, podem ser mais recentes, e são focados em confrontar a história do que aconteceu naquele lugar e estimular os visitantes a refletir sobre as implicações contemporâneas, né? Então, todos os sítios de consciência são sítios de memória, mas não todos os sítios de memória são sítios de consciência. Enquanto o sítio de consciência e o sítio de memória são ambos intimamente ligados ao passado, os sítios de consciência são distintos no sentido que eles têm um firme propósito em relação ao futuro, né? Ele tem no conteúdo, na sua programação pública, na sua missão, são resolutamente progressistas, olhando para como transformar aquela memória em ação relacionada a questões hoje. Também a gente adota uma noção um pouco ampliada, por causa de todas essas complexidades, da ideia do que é um sítio, né? Então, em muitas instâncias, a gente tem adotado sítios hoje em dia como plataformas digitais, como locais de comemoração, cada vez mais, e, enfim, outros formatos de sítio e espaço público, que eu acho que a gente também tem que levar em consideração. E a gente trabalha de forma sistemática para confrontar esses apagamentos de memória, né? Então, a gente quer confrontar esse apagamento através de ações de memorialização e de movimento da memória para a ação, né? Então, se a história e legados de um lugar são contestados, né, o desenvolvimento dos planos interpretativos, que eu ia falar, da interpretação desses lugares, tem que ser inclusivos para que esse processo dê certo, né? Tem que ser inclusivos através de amplas consultas em diversos níveis, local, nacional e internacional, se fizer sentido. Tem que ter abordagens éticas e métodos apropriados para manter a integridade desse processo integrativo. Tem que assegurar que as partes interessadas em todos os níveis sintam que suas perspectivas são consideradas e tem que deixar espaço para que a evolução da compreensão dos eventos lembrados no local possam mudar no futuro. Então, aí vamos de volta àquilo que a gente estava falando antes, né? Então, os profissionais de patrimônio têm um papel importante, talvez, para apoiar as comunidades interessadas para definir para acessar essa definição de compreensão do que aconteceu nesse lugar, mas não para ditar o que aconteceu ali. Isso é uma coisa muito importante, porque na maioria das vezes é o que acontece, né? E tem que lembrar que também esses lugares de memória contestada, sítios de consciência, muitas vezes levam gerações, né, décadas, para que consiga lidar com essa memória. Então, esse processo de interpretação desses sítios pode, às vezes, levar muito tempo para ele deixar de ser capenga ou incompleto, para que ele consiga ser aprofundado, porque é o tempo que as pessoas têm de digestão desses processos. Então, quando a gente fala de lugares dessa complexidade de valongo, e de como é complexa essas ações de memorialização do valongo, a dificuldade de se avançar, né? A gente está falando de uma história que se construiu ao longo de séculos e que vai também demorar muito tempo, pode demorar, não, né? Pode demorar muito tempo para a gente conseguir realmente navegar toda essa complexidade e a dificuldade que ela traz para a nossa vida, né?
Aí, falando desse sítio de consciência que eu queria trazer para vocês, eu vou falar desse caso porque eu trabalhei nesse projeto. Hoje eu estou com sítios de consciência, mas eu trabalhei nesse projeto de 2004 a 2006. Então, na construção desse projeto, na verdade, na implementação desse projeto. E logo depois ele se tornou um sítio de consciência, um dos nossos sítios mais antigos, mas eu acompanhei muito de perto esse processo de desenvolvimento, então eu tenho uma relação muito próxima, eu consigo falar com mais propriedade das dificuldades do processo de suas dificuldades, né? Então, um pouco de contexto, desde os anos 60, a África do Sul era um pária na comunidade internacional, né, notória por suas políticas do apartheid, baseadas na segregação racial e no privilégio branco. Após um acordo negociado na África do Sul, se tornou um país, uma democracia, em 94, e o presidente Nelson Mandela foi o primeiro presidente eleito negro do país. Ao confrontar o seu passado, a África do Sul empreendeu várias reformas para criar uma sociedade mais justa e equitativa, ou se colocar na direção, porque não dá para dizer que isso foi atingido hoje, mas se colocar nessa trajetória, né? E em 95, foi criada a Comissão da Verdade e da Reconciliação na África do Sul, que foi um evento de extrema importância, com o objetivo de estabelecer um registro preciso do passado, através das vozes silenciadas, né, das perspectivas que estavam apagadas da história daquele país no momento, e que trabalhou na ideia de também reconstruir uma nação dividida através da memória, né? Então, um processo difícil, muitas visões e sentimentos antagônicos entre os grupos. Então, como construir uma memória coletiva que desse conta de construir o futuro, né? Esse compromisso dessa nova administração, do novo governo com os direitos humanos e a democracia, e uma ruptura com o passado do apartheid, foi, então, consagrado na nova Constituição da África do Sul, que foi escrita em 96 e adotada naquela época, que é considerada hoje uma das mais progressistas do mundo, né? Então, nessa situação, né, desde o Holocausto, a gente sabe que tem havido uma preocupação crescente com questões relacionadas aos direitos das vítimas e questões de moralidade e justiça nos processos de identidade. Então, isso foi ainda mais apoiado pelo surgimento do campo da justiça de transição, né, justiça transicional, à medida que as sociedades que emergiam do rescaldo da violência também começaram a se concentrar de maneiras para abordar o passado e colocar no seu centro as necessidades materiais, emocionais, morais das vítimas. Desde então, a memória e a memorialização têm sido centrais para processos de justiça transicional, abrindo possibilidades em países como Argentina, Chile, África do Sul, Serra Leoa, Camboja, Bangladesh e muitos outros. Hoje é considerado como uma forma, né, de memorialização, considerado como uma forma de reparação simbólica. Em relatórios de comissão de verdade, é sempre uma recomendação que se adota em processos de memorialização que busquem restabelecer o registro histórico por outras perspectivas mais equilibradas, né? Então, na África do Sul, em 95, os primeiros juízes foram nomeados para a Corte Constitucional da África do Sul, que foi essa entidade que ajudou não só a escrever, mas a manter também a nova Constituição. E uma das primeiras responsabilidades desses juízes foi escolher uma nova casa para essa Corte Constitucional e a construir um edifício que pudesse refletir os valores da Constituição e simbolizasse uma rejeição total às definições de justiça do que eram vigentes no apartheid, né? Então, esses juízes, em consulta com diversos outros grupos, esses juízes também representativos, obviamente, da diversidade étnico-racial do país, escolheram um lugar impregnado da história do apartheid, que é a prisão número 4, no Velho Forte, conhecido como Constitution Hill, ou o Monte da Constituição hoje. E essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é desse lugar. Então, a prisão do Velho Forte, que foi popularmente conhecida como o número 4 e a prisão das mulheres, são duas, uma de homens e uma de mulheres, foi construída no coração de Joanesburgo, pelo primeiro presidente da Zuid-Afrikaanse Republiek, e no começo dos anos 1900, pelo Paul Kruger,
para intimidar mineiros imigrantes que vinham atacar Joanesburgo, etc. E com o tempo teve diversos usos, como forte militar, lugar de punição, confinamento e abuso. Né? E durante o apartheid se tornou conhecido por encarcerar prisioneiros políticos como Nelson Mandela e Gandhi, Winnie Mandela, entre outros, mas a maioria dos prisioneiros eram milhares de pessoas comuns que infringiam as diversas leis, né, opressivas do apartheid, mas leis em infrações pequenas, como circular num lugar da cidade sem o que eles chamavam de Dom Pass, que era a sua identidade, onde havia um carimbo registrando os lugares onde você, como negro, era autorizado a circular na cidade de Joanesburgo, né? Então, para os juízes, né, a escolha do local da prisão como a nova sede foi feita justamente por causa dessa história, né? Então, eles assim estariam tomando decisões de justiça num espaço vivo com memórias de injustiças passadas que eles pudessem estar em processo de constante transformação e assim pudessem se colocar como defensores de uma nova visão para a África do Sul ao transformar esse espaço, né? Mas, enfim, como converter a negatividade em positividade, né? Mais importante ainda, como a justiça, através da mais alta corte do país, poderia se tornar uma realidade na vida de todos, como a Constituição poderia realmente beneficiar a todos. Então, Constitution Hill foi idealizado como um centro de um projeto de desenvolvimento econômico muito maior, né, destinado a regenerar um dos bairros mais pobres de Joanesburgo, onde ele estava inserido. Aí estamos falando do território, né? O lugar também precisava testemunhar as experiências daqueles que ali foram detidos, além daqueles que viviam como entorno, né? Então, viviam no entorno e também no próprio centro da cidade. Então, que era um lugar emblemático do apartheid também. Então, um objetivo foi criar um espaço de reflexão e discussão aberta sobre os direitos humanos e a democracia hoje, né, que honrasse os valores associados ao sítio, ao território e a esse território alargado da própria cidade. E para entender essas muitas necessidades, a equipe de desenvolvimento do local projetou um esforço que foi super multifacetado e que se ancorou no patrimônio, nas relações urbanas e comunitárias, no turismo e no desenvolvimento, com um comitê de projeto. E eu tive muita sorte de ser parte desse comitê de projeto durante uma boa parte do processo. Então, foi chamado um concurso internacional para a criação desse precinto, né, que seria a transformação da prisão na corte, mas que também fosse um ato de ruptura com o passado, do que os edifícios simbolizavam na época do apartheid. E apesar de ter sido uma competição internacional, os vencedores foi um grupo de jovens sul-africanos que conseguiram abraçar no projeto o que estava acontecendo no país, né? Eles conseguiram expressar o zeitgeist do que estava acontecendo naquele momento. E esse projeto final, a equipe do projeto final trabalhou com juízes e com esse comitê de projeto para desenvolver um projeto, uma ideia que abarcasse um complexo multiuso, que hoje inclui a prisão número 4, que é essa imagem faz parte da prisão número 4, que é a prisão masculina, a prisão das mulheres, onde em ambos foram preservados o museu, e a Corte Constitucional, que serve como árbitro imparcial da justiça hoje, e que também, nesse prédio, tem escritórios de organizações que tratam de problemas sociais que são legados à era do apartheid, né? Então, fazer Constitution Hill, acho que é importante agora a gente chegar a essa questão, para ir também me direcionando ao fim. Houve muitos processos de consulta, né? Então, os iniciadores desse projeto, né, eles conceberam esse comitê de projeto, concebeu essas iniciativas chamada We the People, Nós o Povo, que foi uma campanha dividida em duas atividades: Bringing the People to the Hill, então trazendo as pessoas para o morro, e Taking the Hill to the People, né? Levar a montanha ao povo. Então, Bringing the People to the Hill, que é trazer o povo ao morro, trabalhou com diversos stakeholders, mas principalmente com ex-prisioneiros,
na coleta de suas memórias para recompor a experiência do local, né? E outras pessoas também relevantes na questão da luta contra o apartheid. Depois do fim de apartheid, os objetos que eram símbolos públicos do apartheid, como essas placas de só brancos e tal, que estão nas imagens emblemáticas do apartheid, a maioria desses símbolos foram destruídos. Então, a interpretação desse espaço, né, a questão dessa coleção móvel, praticamente não existia naquele momento. Foi criada depois, mas com coleções contemporâneas, mas o projeto foi mais galgado realmente na interpretação do espaço através da memória daqueles que ali vivenciaram experiências, prisioneiros e outras pessoas ligadas, né, ao espaço. E o Taking the Hill to the People, né, o levar a pessoa, foi uma experiência focada em patrimônio, educação e turismo, e trabalhou levando a história, o projeto para comunidades ao redor, como a gente falou, memórias locais, e colhendo suas visões do que eles queriam que fosse desenvolvido nesse local, que poderia trazer benefícios e que poderia ter significado ligados aos valores associativos deles, aquele local, né? E as respostas do We the People foram incorporadas numa exposição que depois acabou integrada na exposição permanente, né? Então, é importante dizer que essas partes interessadas sentiram que elas estavam trabalhando por um objetivo comum. Foi importante esse processo para construir a confiança, e também muito importante numa questão como é que se fala? Ownership, né? A quem pertence esse projeto, numa questão de sustentabilidade futura, né? Uma questão que foi interessante também foi a adoção de um conceito da Comissão da Verdade, que são, nessa coleta e nesse processo de entender essa complexidade, entender uma noção chamada de 4 verdades, né? São 4 verdades básicas que oferecem uma estrutura de diálogo e narrativa que vai do indivíduo à sociedade. Então, existe a verdade forense ou factual, que é a verdade verificável de acordo com noções ocidentais legais, científicas, né, da evidência comprovada, a verdade pessoal, identitária e narrativa, que leva em conta a pessoa que conta aquela verdade, então ligada às suas memórias, experiências pessoais, a verdade social comunitária, que é a verdade coletiva, então aí estão as memórias coletivas provenientes de interações sociais, e uma chamada verdade curativa, que opera no contexto de relações humanas e que é aquela que auxilia na restauração da dignidade das vítimas pelo reconhecimento público dos abusos sofridos. E aí entra o elemento da memória como reparação, né? Então, a implementação desse projeto foi extraordinário participar desse processo. O museu, né, o precinto abriu, o museu teve um grande boom no começo e depois uma grande decadência. E não funcionou como idealizado durante muito tempo, não atingia seus públicos e tal. A gente pode discutir um pouco mais, né, das dificuldades, mas nesse processo de entendimento, né, de como digerir todas aquelas informações colhidas através dos processos de consulta, não foi uma coisa tão simples. Eu acho que eu vi muitas falhas nesse processo, ao começar pelo fato de que as metodologias que a gente adotou foram trazidas por grupos estrangeiros, de consultores de grande importância mundial, porque não existia esse conhecimento na África do Sul, não existia esse saber fazer, o conhecimento técnico, a capacitação para isso, e que, na verdade, não levavam em consideração questões culturais locais, apesar de ter sido conduzido em grande parte por pessoas sul-africanas, negras, etc. Foi um processo assim, com muitos tropeços, né? E eu acho que precisou ser revisado muitas vezes, através de muitos programas, para se transformar. Programas foram abandonados, ideias foram deixadas de lado, e demorou, eu diria, de 10 a 15 anos, uns 12 anos, uns 12 anos, para que o precinto encontrasse a sua forma mais interessante de operação, que realmente tem um público fiel, que é um público que sente que aquilo reflete a sociedade sul-africana, que se vê representado ali, e que recorre àquele lugar como um lugar para chamar de seu, né?
Então, também teve um outro problema de processo que esse foi obviamente um projeto encomendado pelo governo. Então, de certa forma, por mais que se tenha tentado fazer uma consulta de base, foi um projeto de cima para baixo, que tem uma diferença e uma relevância extremamente diferente, um resultado extremamente diferente de um processo que começa de baixo para cima. Eu acho que o caso do Valongo, com todas as suas complicações, tem muitas dessas ações que vêm de baixo para cima, tentando encontrar processos de cima para baixo, e eu acho que quando esses dois conseguirem se encontrar em algum lugar de equilíbrio, a coisa começa a funcionar mais. Talvez foi essa a minha experiência de Constitution Hill, né? Então, existem diversos programas continuados, esse programa We the People ainda funciona, vai a escolas, conversa com pessoas, existe uma marcha anual, né, uma caminhada pela cidade que incentiva as pessoas a lerem a Constituição, entenderem a Constituição, o que ela significa para elas e para os seus direitos como sul-africanos. Esses processos e os diversos tipos de questões refletidas no direito são articuladas em processos de rodadas de discussão sobre assuntos contemporâneos, chamadas de lehotlas, que discutem diversos níveis de direitos de jovens, direitos LGBT, durante a pandemia, direitos à saúde. Então, a Constituição Rio teve um processo muito presente, muito importante nas discussões do que fazer, de quais que implicaram em políticas públicas do governo em relação ao tratamento da pandemia. Então, um espaço muito vivo nesse sentido, né? Então, mais um exemplo, esse projeto Afro-Curation, onde estudantes foram convidados para trabalhar junto com uma iniciativa do Wikimedia Educação, numa jornada para editar verbetes na Wikipédia sobre mulheres negras na história. Isso foi praticamente o último projeto de grande porte que aconteceu antes da pandemia, no fim de 2019. E, lembrando, né, esse é um dos lugares que eu gosto muito, que todos esses brises que fecham, que estão do lado do prédio da corte, né, que é o prédio, a parte da Corte Constitucional, esses brises carregam desenhos de crianças feitos em escolas, que depois foram gravados nessas placas de bronze, sobre o que o apartheid significava para eles, trabalhando as ideias da Constituição, e etc., e depois eles foram impressos e são centenas desses pequenos que viraram esses brises no próprio edifício. O edifício da corte foi construído com os tijolos demolidos da partes da prisão que foram transformadas num projeto de revitalização desse precinto. Então, tem toda uma simbologia também, né, do próprio edifício, de como isso tudo foi tratado. Então, para a gente dizer que, né, a interpretação desses lugares deve sempre levar em consideração direitos culturais, uma abordagem inclusiva, uma preocupação social, questões administrativas de quem participa dessa gestão, de quem participa desses processos, questões de conservação também, de quem participa, chamar atenção para questões de conservação da memória e o respeito mútuo e cooperação, né? E na questão do potencial para fechar desses projetos, que a gente está falando de impacto e mudança social, né? Até a questão, nesses lugares onde houve conflitos ou questões de muitas violações de direitos humanos e sociedades repressivas, né, existe um potencial de reconhecimento, né, de proporcionar um espaço para que vítimas sejam reconhecidas, para que uma identidade nacional, né, essa coisa perigosa da identidade nacional, possa ser tratada com mais camadas, com mais complexidade, para promover cura, para contar verdades e restabelecer esse registro histórico, engajamento cívico e para contribuir, de certa forma, para um processo de reconciliação, né? Então, projetos, quando são bem desenvolvidos e quando a gente honra a dificuldade que eles têm, podem trazer níveis benéficos de impacto e mudança social. Então, acho que eu passei do tempo, com certeza, mas tudo bem, termino por aqui. Maravilha, estou assim, encantado, estou emocionado, né? É uma coisa muito importante, né, que você está trazendo, e é um registro que a gente vai, sem dúvida nenhuma, compartilhar e debater. Eu estou muito feliz de que esse debate esteja acontecendo dentro desse GT,
né, desse grupo de trabalho de governança participativa e desenvolvimento territorial, né, e dentro do INSPER também. Né? Então, eu acho que a gente pegou o ponto, né, da ideia de que a gente tem uma consolidação, né, de registros a partir dos quais os sujeitos podem, né, se posicionar como protagonistas em diversos cenários sociais. Eu estava pensando aqui, né, que como seria bom que o DOI-CODE em São Paulo, do lado ali da Estação da Luz, da Sala São Paulo, aquelas áreas expositivas que pudessem ter umas plaquinhas vermelhas dizendo o que aconteceu ali no passado e a gente pudesse viver essa contradição, né? E a história tivesse vida viva e coisas, e a gente pudesse ter registros difíceis e registros renovadores de como que a gente vai ressignificando a história. A gente está a gente está com pouco tempo, né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente falou no do que a gente fez no Rio Doce de maneira muito breve para ilustrar um pouco como é que a gente opera isso a partir de um cenário incipiente, né? Porque eu entendo que é como o caso do Valongo, né? Que se bem que o Valongo teve um acúmulo, né? E o Constitution Hill ele vem de um processo histórico muito forte, mas você vê como é difícil constituir, né, memória e uma memória que, né, sirva aos propósitos locais a partir do tecido social ali existente, né? Então, só contando muito rapidamente o que a gente fez no Rio Doce, a gente distribuiu urnas de votação e painéis de informação pelo território, no qual as pessoas podiam fazer propostas de como que elas queriam que aquele território fosse, né? E ver as propostas uma dos outros. Essas propostas eram publicadas, né, anonimamente e as pessoas podiam fazer novas propostas ou votar em propostas existentes. Isso redundou, né, numa série de debates e num acúmulo de proposições que acabou sendo organizado e levado para o Ministério Público. A gente reuniu quase 5.000 pessoas, mais de 5.000 propostas e 30.000 votos, né, tudo hierarquizado, né, tudo organizado, né? Então foi uma memória construída pela própria população. Isso redundou numa série de jornais e de um legado. Enfim, eu vou mostrar adiante esse debate, mas para mostrar como é interessante, né, a necessidade de que a partir da memória o sujeito pode se posicionar. Mas chega. Rogério, por favor, você tem algum comentário para fazer da apresentação da GG? Eu achei super interessante, não conhecia a experiência sul-africana, muito pouco, e bem interessante mesmo. Até essa parte que, GG, você falou dos legados conflitantes, né? E eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Eu estava falando do Valongo, né? Eu estava falando um pouco disso, na verdade, né? Mas isso como sendo uma força, né? Como você colocou isso como uma coisa vital, né? Para que lugares ganhem sentido e ganhem e que permaneçam, né? Voltando para aquela de um contínuo, né? Você, de uma certa maneira, construir um contínuo, né, naqueles lugares de memória que nunca será mesmo, mas enfim, mas que haja uma trajetória, né? E então achei bem interessante isso que você falou da questão das múltiplas narrativas e vozes e tal. E pensando assim, um pouco também pelo que eu vi em Bristol, em torno à questão lá do Herbert Colston, os movimentos de Bristol, mesmo em Nova Orleans também, talvez traga um pouco só essa questão do poder público também, né? É um espaço público. Se é um espaço público, está, de certa forma, associado a um poder público. Não tem muita escapatória para isso, né? Então, é isso que eu queria dizer, assim, né? Legados conflitantes
E eu acho que o poder público tem seu papel, teria um papel positivo a estimular exatamente isso que você Exatamente. vinha falando das múltiplas vozes, né? Então, se a gente colocar um pouco em perspectiva essa questão do poder público, é interessante também, porque aí a gente entra no reino da política, né? Da grande política, né? Do que queremos, o que queremos, o que teremos e quando teremos, né? Então, isso, a sua fala me levou me acendeu essas questões, né? E, enfim, eu coloco então a questão do poder público. Não sei como é que foi na África do Sul exatamente isso, mas eu acho que é um ponto importante nessa discussão, né? Nesse debate. GG, gostaria de comentar? A questão do poder público aqui, eu acho que foi um pouco complicada no começo, mas houve um aprendizado, né? Eu acho que foi um projeto iniciado de cima para baixo, então o poder público tinha uma expectativa, tinha até um briefing do que aquele espaço deveria ser, né? Que não é o ideal, mas eu acho que com as próprias falhas do resultado que aconteceu no espaço, o poder público teve que se rearticular com as comunidades, né? E aí que esse equilíbrio né, o processo de baixo para cima com o processo de cima para baixo conseguiu trazer mais movimento e dinâmica e relevância para aquele espaço, né? Eu concordo com você que eu acho que o poder público deveria ser um articulador dessas diferentes vozes, um facilitador, né? E não um ditador de caminhos a seguir, o que é normalmente o que a gente vê. Né, os projetos vêm com o briefing, está aqui, é o museu que eu quero, faça. E não é por aí, né? Quem dita é a comunidade, são as comunidades de interesse, né? Então, é aí que eu acho que esse processo de consulta, super de base, Guideco, você tem uma experiência enorme, que você começou a descrever aí com o Rio Doce, eu acho que são processos vitais, que a gente tentou um pouco adotar quando o Mucab, por exemplo, foi desenvolvido no Rio, e foi bem difícil, né? Então, porque são difíceis, e precisam de muito tempo, né? Muito tempo. Legal. Eu gostaria de abrir aqui para a nossa, né, para as outras pessoas, né, para a Claudiana, para a Babi, para a Gabriela. Vocês, por favor, vocês têm alguma pergunta? Se tiver, por favor, abram o microfone e a câmera, se apresentem e podem fazer suas perguntas. Tá bom. Então, vamos tocar aqui. Bem, olha, eu queria, então, agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente trouxe aqui elementos muito importantes de debate, né? Eu espero que a gente possa, nós três, continuarmos esse papo, né? E pensar isso de maneira aprofundada e como poder constituir, né, essas identidades e essas histórias em territórios periféricos e contestados, né, que, enfim, que possuem um legado e uma história né, enfim, aliás, né, eu queria, antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para cada um de vocês, né, nesse sentido, que é como é que vocês acham, né, que essa memória coletiva vem se constituindo e pode se constituir nos territórios periféricos brasileiros? É uma pergunta difícil, né? Por onde que a gente pode caminhar? Vamos lá. Você quer responder, GG, primeiro ou quer que eu responda primeiro? Vai você primeiro, não, já falei muito. Olha, de fato é uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que até botaria isso no plural, né? Territórios e tudo muito no plural. Eu acho que essa questão de memória pode ter diferentes significados, usos, reentrâncias, dependendo do lugar, entendeu? A gente está falando aqui, no caso eu no Rio de Janeiro, Deco em São Paulo, André em São Paulo, GG
na África do Sul, bom, tem a Amazônia inteira, tem Centro-Oeste, tem Sul, então isso é muito, acho que é muito diversificado. Eu acho que isso, não sei, eu entendo que talvez essa questão da memória coletiva passe por várias questões ligadas à educação, a currículo escolar, a patrimônio, a museu, a cultura, a arte. Então é muito vasto, né? Eu acho que para responder, né? Mas teria que ser algo que desse conta dessa imensa diversidade mesmo, né? De usos, né, que a memória coletiva tem, o que significa a memória coletiva. Ela está em vários lugares, está na música, né, no caso do Rio, e para concluir, de novo falando de Valongo, né, mas quando se anunciou a descoberta, entre aspas, do Valongo, tinha a Escola de Samba Salgueiro já tinha feito um samba sobre Valongo em 1976, muito antes dessa chamada descoberta. Então, você vê, a memória está aí, e ligando um pouco o que você falou, André, da GG, é isso que a GG falou, eu acho, no caso específico do poder público, de ser um facilitador, não um dificultador ou não um tolhedor, né, mas um facilitador que nos enriqueça a sociedade, nos enriqueça as cidades, a nossa vivência, entendeu? É por aí. GG? Eu concordo com essa deixa do Rogério da questão do poder público como facilitador de articulação dessas memórias. Uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho tentado explorar bastante no campo museológico, é as memórias periféricas, né? Claro que com toda essa noção ampliada de periferia que o Rogério coloca, porque não é só periferias urbanas, né, e tal, mas são muitas periferias, mas eu sinto que elas trazem uma vitalidade enorme e um dinamismo muito grande, né? Em diversas formas de se articular, de se comunicar, de se colocar no espaço. Nessas memórias coletivas tem força e vem ganhando cada vez mais força. Veja aí as mídias sociais e tal. Então, no âmbito dos museus, né, ou no âmbito do patrimônio, da memorialização, a gente precisa trabalhar muito com a noção de coleções contemporâneas, memórias contemporâneas, que é como você coleciona e honra essas memórias do presente que estão se fazendo hoje, ou que estão se reinterpretando e se articulando hoje, por canais que são não tradicionais dentro do campo da memória, né? Então, a gente precisa estar ligado, antenado, entender que a memória cobre também todas essas outras formas de comunicação que fazem parte da nossa existência como sociedade, que precisam ser consideradas na prática da memorialização, na prática museal. E não são, e muitas vezes, a questão das coleções do colecionar contemporâneo, das histórias orais e etc., são processos que estão se consolidando mais agora, mas que são essenciais. E também uma outra questão é a gente não hierarquizar memórias, a importância das memórias. Todas são igualmente importantes, cada uma dentro do seu universo de existência. Então, precisa ter um trabalho de honrar todas essas memórias através desse processo contemporâneo de documentação, de coleção. Maravilha. Concluo por aqui. Eu agradeço muito, né, vocês terem aberto essa sequência de debates. Lembrando que a gente vai continuar conversando sobre, né, a construção, né, desses processos de mediação e seus legados, né, no espaço e no tempo, como que escala e sistemas de mediação, né, interferem nisso, e como que a né, a tecnologia, também induz esses efeitos, né? Lembrando que que no caso do Valongo, né, apesar de toda é muito curioso, né, que no caso do Valongo, apesar de toda a estrutura burocrática, né, do Império, fez-se questão de apagar isso, né, de não deixar registros, né, no espaço, ou eliminar esses registros, e que no caso de Constitution Hill, como que um processo ele só pôde começar a ganhar legitimidade na medida que ele
começou a ser abraçado pelo tecido social, né? Que não é uma coisa construída necessariamente. Então, que isso é uma questão muito sutil mesmo, de como que regimes de governança e mediação vão criando legados e vão sendo apropriados, e nesses legados existem oportunidades de fala, manifestação, contestação e negociação de todos os envolvidos. Então, eu queria chamar vocês para os próximos debates, falar que foi um prazer muito grande, né? Uma honra ter vocês dois aqui, que a gente pensar coisas juntas para o ano que vem, e agradecer também ao INSPER, né? A Mônica Pianes e o Tomás Alvim pelo espaço, né? Desse registro, né? E então é isso. Ficamos por Agradeço aqui. muito o convite. Por favor, suas palavras finais, cada um de vocês. Desculpa, gente. Não, Rogério. imagina, agradecer. Rogério, vai você. Eu também. Eu quero agradecer, André, pela oportunidade também para o INSPER e GG também. Acho que foi muito bacana, muito instrutivo. GG, queria agradecer. Agradecer também e espero que as conversas continuem e obrigada a todos. Maravilha. Então, gente, agora é pelo WhatsApp. Até.